apresentação. Agradeço às instituições organizadoras o convite para aqui estar. A minha relação com o Fernando Oliveira tem mais que ver com o trabalho de edição textual do que propriamente com o estudo da obra dele propriamente dita, mas ao desafio para abordar um tema que fosse relevante num contexto de um simpósio que fizesse uma espécie de balanço de questões importantes que podem sobressair desta edição mais recente, e tendo em conta trabalhos que fiz anteriormente, lembrei-me de ressaltar, de sublinhar um ponto que me parece razoavelmente importante da obra deste nosso autor. Eu não escrevi propriamente uma apresentação, trago um PowerPoint que consiste sobretudo em citações de textos que parece-me que seria vantajoso estarem projetados em vez de eu os ler. A minha apresentação vai se dividir nestas três partes, assim apresentadas de forma um pouco prosaica. O primeiro é o enquadramento, para explicar a importância do texto de que vou falar. Depois vamos ler alguns trechos, ou vou ler alguns trechos, sublinhando alguns aspectos que me parecem mais relevantes. E, por fim, faço uma espécie de contextualização, propondo uma leitura que procure, sobretudo, lançar pistas para estudos futuros. Portanto, o texto que vou falar, o professor Henrique Leitão hoje de manhã dizia que vai falar sobre uma palavra, eu vou falar sobre 5 páginas. É um pouco mais longo. A minha apresentação, como está ali indicado, vou-me debruçar sobre o peculiar capítulo 4º da arte da Guerra do Mar e sobre a sua recepção e a sua relação, o seu diálogo com os autores juristas contemporâneos de Fernando de Oliveira. Eu coloquei ali uma citação de uma autora, de uma das autoras que estudou este texto em particular, este capítulo em particular, que não vou ler, mas o que, à partida, este texto tem sido abordado em passando, muito brevemente, por vários autores, é quase sempre referido em todas as obras de âmbito mais geral que abordam a temática da escravatura no contexto do Império Português. É normalmente abordado a respeito, em todos os estudos que falam da escravatura, é referido como um texto fora do comum para o que se conhece, para o que sobrou da escrita do tempo de Oliveira. É dito que é, como nenhum outro texto que se conheça deste tempo, uma apologia anti-escravatura, que defende a absoluta injustiça, o caráter injustificável da escravatura à luz da lei e à luz da religião. E estes estudos que se debruçam mais especificamente sobre este texto têm sobretudo 2 tipos de abordagem. Um deles é procurar destacar esse poder moral ou ético deste texto, destacando que ele é invulgar para o tempo, quando, como veremos, ele diz coisas que hoje parecem ou deveriam parecer-nos óbvias, mas na altura, de facto, não há muitos textos que tenham uma visão tão radical. E radical é uma palavra que é usada por vários autores. É dito que é uma abordagem radical, uma abordagem que seria muito polémica na altura. É preciso pensar, e hoje de manhã falávamos também sobre as lacunas que existem, sobre o conhecimento da vida de Fernando de Oliveira, e é preciso pensar que este é um livro que é publicado relativamente cedo na vida dele
e, de facto, contém algumas proposições, como a professora Alexandra Pelúcio sublinhava também, algumas proposições que são bastante polémicas, bastante problemáticas. Este texto relaciona, sem dúvida, com alguns dos problemas que ele teve com a Inquisição também, e, ao mesmo tempo, foi publicado, foi divulgado também numa época em que provavelmente era possível ainda pensar em fazer certas asserções, certas afirmações em livro impresso que gradualmente, ao longo da segunda metade do século XVI, deixaria de ser possível fazer. Uma das influências mais óbvias que é reconhecida neste texto pela professora Maria Manuel Batista, por exemplo, é o erasmismo, a questão do pacifismo, a questão da negação da validade da guerra, de toda a guerra que não seja defensiva, como veremos adiante, numa forma bastante, de facto, bastante radical e absolutizante, que não é certamente comum. E outro aspecto, que é aquele em que eu me vou debruçar, é o da comparação com os autores da Escola de Salamanca ou da Escola Ibérica da Paz, os juristas ibéricos que, a partir do século XVI, do início do século XVI, foram construindo um edifício de pensamento a partir de São Tomás, sobretudo, mas também do direito romano, construir um quadro legal que permitisse pensar os limites e as margens de progressão do Império nos territórios que até então eram desconhecidos. Portanto, juristas como Francisco Vitória, Domingo de Soto, que se dedicaram a pensar como é que poderia ser pensado de uma forma que fosse moralmente, cristamente aceitável a conquista, os direitos de conquista do Império Espanhol e depois, mais tarde, do Império Português, os direitos de escravização de pessoas, os direitos de apropriação das matérias-primas existentes nesses continentes, etc. Para não demorar muito, nas comparações que são feitas por autores como Pimentel, é dito que Oliveira seria uma espécie de radical revolucionário, ao passo que os autores da Escola de Salamanca seriam mais reformistas. Não negavam a instituição império, nem a instituição escravatura em absoluto, negavam a forma como ela funcionava e sugeriam ajustes relevantes à forma como o império funcionava. Sobretudo, impondo regras que limitassem as práticas de subjugação, de escravização no quadro do Império Português e que fossem mais justificáveis aos olhos do direito romano, de São Tomás, da tradição canónica, etc. Isto para ser muito breve. Porquê é que as pessoas fazem esta relação de Fernando Oliveira com estes autores? Não é só pelo caráter desafiante dos textos, por aquilo que eles transgridem em termos do que eram as práticas imperiais na altura, mas também pela forma em si. Este capítulo intitula-se A Arte da Guerra do Mar. Este capítulo intitula-se Qual é a Guerra Justa? No contexto de um tratado, também ele de tema inovador, sobre a guerra náutica. E este tratado, por sua vez, Qual é a Guerra Justa? Não se dedica apenas a pensar os títulos ou os argumentos para legitimar uma guerra que fosse justa, mas também, adiante, nestas 4 ou 5 páginas, consegue desenvolver um bosquejo relativo à escravatura. De que forma é que a guerra justa poderia legitimar uma escravização justa de pessoas. Ver alguns trechos. Uma das razões para eu escolher falar destes textos é porque eu, a falar com colegas professores de História, que alguns deles não tinham tido contacto com estes textos, pensaram que seria interessante pegarem alguns destes trechos até e usá-los em contexto de aula. Alguns deles até se calhar mais interessante do que ler o Velho do Restelo para pensar as críticas ao Império Português e etc.
pegar nestes textos, nestas 4 ou 5 páginas, nas partes mais legíveis, para ver que havia uma crítica à prática da guerra, de conquista e da escravatura, isto no início da segunda metade do século XVI. Temos então este texto a respeito da guerra justa. O texto, como disse, é curto e Fernando Oliveira não se ocupa muito de grandes preparações de introdução de conceitos, parte imediatamente para a discussão dos termos, em termos, conceitos e citando fontes que são usadas pelos autores juristas, da jurisprudência, e pelos autores seus contemporâneos, mas como terraplanando-os, arrasando qualquer complexidade de discussão. E faz, sobretudo, afirmações em absoluto, mas que ecoam os argumentos, as proposições emitidas por estes autores desde as primeiras décadas do século XVI. Passo então a ler brevemente. Mal feito é fazer guerra sem justiça, e os cristãos a não podemos fazer a nenhum homens que sejam de qualquer condição nem Estado. Uma afirmação em absoluto. Não podemos fazer guerra justa aos infiéis que nunca foram cristãos, como são mouros e judeus e gentios, que connosco querem ter paz e não tomaram nossas terras, nem por alguma via prejudicam à cristandade. Porque com todos é bem que tenhamos paz, se for possível, como diz o apóstolo São Paulo, e para isso, de nossa parte, façamos quanto em nós for, cá de nós se espera exemplo de paz e paciência fundada em Deus, etc. Os quais melhores converteremos à fé e mais edificaremos nela, com exemplo de paz e justiça, que com guerra nem tirania. Aqui há o tema da conversão pelo exemplo, que se prolongará até ao final do século XVI e depois no século XVII será já tomado sob a forma de legislação, mas nesta altura é uma questão, a conversão pela fé ou conversão pela força era uma questão ainda candente, e Oliveira toma partido claramente. Outro trecho também é bastante explícito: tomar terras, impedir a franqueza delas, cativar as pessoas daqueles que não blasfemam de Jesus Cristo nem resistem à pregação da sua fé, quando com modéstia lhe pregam, é manifesta tirania. Há os autores juristas da altura, para resumir muito brevemente, tinham sobretudo 3 argumentos para legitimar a conquista e a subjugação pela força de povos não europeus. Um era recusarem a pregação com violência, outro era recusarem o contacto e outra era verificarem-se práticas que fossem consideradas tiranas ou desumanas nesses povos, o canibalismo, etc. Como veremos, Oliveira acaba por simplificar os termos dessa abordagem, dizendo na prática que a base do raciocínio moral e ético e jurídico sobre a guerra em relação a povos não europeus é eles atacarem os europeus, é haver uma ofensa prévia. Não havendo uma ofensa prévia, os europeus têm o direito de contactar com as pessoas, mas não têm o direito de lhes mover guerra. É uma proposição absolutamente radical e simplificadora nos termos em que era pensada a questão naquele tempo. Isto para tentar ser muito breve. Há um penúltimo trecho que queria mostrar que é tão ousado que até Boxer, Charles R. Boxer, que é um historiador do século XX, do Império, que abordava o Império Português, que é insuspeito de ser um autor reacionário ou um grande apologista do Império Português, que até Charles Boxer disse que este trecho era exagerado, que é o trecho em que Oliveira diz, a respeito da escravização, da escravatura: nós fomos os inventores de tão mau trato, nunca usado nem ouvido entre humanos.
não se achará nem razão humana consciente que jamais houvesse no mundo trato público e livre de comprar e vender homens livres e pacíficos, como quem compra e vende alimárias, bois ou cavalos e semelhantes. Assim os tangem, assim os constrangem, trazem e levam e provam e escolhem com tanto desprezo e ímpeto. Não somente eles, mas também seus filhos de toda a geração, depois de cá nascidos cristãos, nunca têm remissão. Esta afirmação, por exemplo, que refere o direito da escravização pelo ventre, os filhos de escravos eram escravos. Este é um dos argumentos que praticamente não vi nenhum autor da escola de Salamanca que recusasse o direito de ventre, por exemplo. E estou convencido, parece-me que neste busquejo muito rápido, muito apressado, Fernando de Oliveira, um dominicano de formação como Francisco Vitória, como Soto, etc. A escola de Salamanca, na sua origem, é de formação dominicana. É alguém que tinha conhecimento destes textos, demonstra-os nestas 5 ou 6 páginas e rebate rapidamente, como disse, quase terraplanando a discussão jurídica da altura, para afirmar algo em absoluto constante, a um ritmo galopante. Também esta afirmação de que nós, entenda-se os portugueses, fomos inventores de tão mau trato, Boxer dizia que era um exagero, que era um exagero que vinha mais do coração do que a razão. E é claro que Oliveira conhecia bem a história clássica e conhecia não só a história clássica, mas a história de outros povos e sabia que tinha havido escravatura. Esta afirmação, a meu entender, e que merece discussão e aprofundamento, uma exegese mais profunda, pode ter que ver, na minha opinião, com a ideia de que, por um lado, Oliveira defendeu um corte em relação à tradição da análise da escravatura como à luz do direito romano, para afirmar que é uma outra instituição, esta de que se está a falar, não é a instituição da escravatura clássica, nem sequer era a instituição da escravatura em prática no Império Otomano, no Mediterrâneo, nem sequer era essa, mas era uma outra instituição, porque implicava a construção de um sistema de compra e venda de pessoas para levar para outros continentes massivamente, sem que houvesse grande margem de emancipação. Por fim, um último trecho, também muito curioso, que mostra que, nesta altura, Oliveira talvez fosse muito mais radical na sua concepção do Império Português e das práticas do Império Português do que viria a demonstrar-se em textos posteriores, em que ele diz na prática, na segunda citação, os que vão buscar esta gente, quanto ao primeiro, não pretendem sua salvação. E consta, porque, se lhe tirarem o interesse, não irão lá. Ele, na prática, diz que o interesse comercial estava intrinsecamente ligado à escravização de pessoas e que o argumento religioso da salvação destas pessoas, da conversão destas pessoas, era meramente retórico. Ele diz isso noutras partes do texto. Não sei quanto tempo tenho. 2 minutos. Pronto, então a parte que era talvez mais interessante vou resumir, muito brevemente, que relaciona-se um pouco com a discussão hoje de manhã, que é este autor que eu recomendo, tem um texto muito interessante, Koskeniemi, este autor, Martti Koskeniemi, é um autor da história do direito. E ele tem um texto muito interessante, intitulado Vitória and Us, em que ele pondera as margens de continuação de uma história do direito internacional que, por um lado, valorizasse o contributo destes autores da Escola de Salamanca, da Escola Ibérica da Paz, na construção histórica do que viria a ser o direito internacional,
mesmo a lógica toda de direitos humanos, de uma organização de uma comunidade internacional, mas valorizasse também ou tivesse em conta todas as críticas pós-coloniais que advogam que este direito é de base eminentemente. Não há este direito internacional, não há história de direito internacional sem impérios europeus. Esta história e este direito é de um pensamento eminentemente, inevitavelmente eurocêntrico. E, por outro lado, os autores, isto na cadeia da organização da história do direito que este autor fazia, os autores que falam de uma abordagem contextual, que procura perceber o contexto social e o contexto intelectual em que estes autores da Escola de Salamanca e da Escola Ibérica da Paz trabalhavam, qual a sua posição social, qual as suas relações com os poderes daquele tempo e por que razão. Por um lado, por que razão eles trabalhavam para a justificação das práticas imperiais, por um lado, e por outro, por que razão, mostrando eles um ímpeto para criticar, para sugerir reformas a essas práticas, por que razão eles não iam mais além. E ele diz, a dada altura, provavelmente eles não iam mais além porque não podiam ou não sabiam. E ele dizia, esta abordagem contextual cai, portanto, no problema de nunca conseguirmos pensar mais além e todos pensarmos sempre na lógica básica de somos todos pessoas do nosso tempo, somos todos alguém que é do nosso tempo. E, neste caso, os autores que aceitavam a escravatura como algo normal ou institucional, que podia ser melhorado e as pessoas podiam não sofrer tanto, estavam a ser homens do seu tempo. As pessoas que hoje em dia disserem que a escravatura é contra os direitos humanos estão a ser pessoas do seu tempo. Fernando Oliveira, dizendo o que diz neste texto, não é um homem do seu tempo, seria um homem do futuro, o que não faz muito sentido em termos históricos. Nessa medida, uma sugestão de Kotkaniemi, e que me parece acertada, para além de pensar o contexto de produção do próprio Oliveira, e porque é que ele, neste tempo, está a escrever algo tão diferente do que se conhecia e era escrito na altura, é também por que razão não havia mais gente a escrever o que ele escrevia, não é? Porque quase de certeza as pessoas escravizadas, por exemplo, não concordavam com a sua escravização. Muitas pessoas de certeza observariam o que estava a passar e não concordariam. E por que razão essas pessoas não escreveram? Porque é que não acediam à escrita? Porque é que as coisas aconteceram como aconteceram? E, neste sentido, procurar valorizar o contexto, mas valorizar também os vislumbres, aqueles que se mostraram mais lúcidos em momentos difíceis e perante coisas que às vezes pareciam muito aceitáveis aos olhos de toda a gente, mas não o eram. Pronto. Só para terminar, se tiver só um minutinho. Mas eu depois posso deixar no texto sugestões de leitura de outros autores menos conhecidos que veiculam também posições muito fortes sobre a escravatura, muito mais avançadas do que é costume conhecer-se, como o António de São Domingo, um autor que era da Escola Ibérica da Paz, Miguel Garcia, um padre jesuíta que viveu no Brasil. Pronto, figuras que nos levam a pensar para além da lógica eram homens do seu tempo e era mesmo assim. Porque quem olhasse, por exemplo, para os nossos dias de hoje, também se calhar sobre Gaza ou sobre temas assim, ia pensar que era normal e parece-me, como parecerá a muita gente, que não é normal. E pronto, era isto que eu queria dizer.